Bom dia. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo? Bom dia. Quem que tá morrendo aí? Falou um bom dia tão povinho. Feliz estar morto. Gostei da musiquinha. Agora, minha filha, aqui é na base da música. Não tem espera em silêncio, tá? Agora que eu descobri como é que coloca o áudio no sistema, Muito legal. a espera é com musiquinha. Eu ligo o Spotify e aí deixo tocando. O problema é agradar todo mundo, né? Percebi mesmo essa balbúrdia aí. Quem não gostar, que se retire. Pelo amor de Deus, é aula, né, galera? Não se retire, não. Eu descobri que tem que colocar umas músicas calmas, suaves, para vocês irem se acalmando, relaxando. No meu caso de vocês, coloquei a minha playlist pessoal, né? Mas aí eu procuro algumas. Ontem tava procurando umas playlists para colocar na espera da Start Now é palestra. calma, gente. É, New Soul. E aí tinha lá. Eu fui procurar alguma coisa relacionada a, sei lá, cozinha, cozinheiro, alguma coisa, e tinha, né? Cozinhando em casa, só música chata. Quem é que cozinha ouvindo Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos? Aí eu falei, não vai dar certo. Aí tinha outro, Café. Só que era tipo umas músicas blasé, assim, de que toca em café que ninguém ouve, né? Só de fundinho. Eu falei, não. Aí eu nem lembro qual que eu coloquei, mas coloquei umas músicas brasileiras, né? Que era Confeitaria Brasileira. Alguém de vocês foi ontem? Ontem tava lotada a sala, lotada. E aí nós ficamos até o último minuto de aula, sendo que a palestrante ela programou 1 horinha só, porque foi muito legal. Ela contou toda a história do açúcar, desde o surgimento do açúcar até ele chegar no Brasil. E aí ela falou da formação da doçaria brasileira. Nossa, foi um arraso, um arraso. Eu fiquei assim. E pior que ela é minha amiga, né? Mas aí depois eu disponibilizo o link para vocês também, se vocês quiserem assistir. Ela deixou até o material comigo. Mas, nossa, ela falou da importância, ela exaltou muito, né? Aí o Emmanuel, se baixar o Santos nele, ele começou a falar como o presidente, vai ficar braba. Mas ela exaltou muito a mão da cozinheira negra para a formação da identidade da doçaria brasileira. Que ela E nasceu. daí? Isso aí é coisa de comunista, né? Então, assim, foi muito interessante. E aí ela concluiu, vou dar spoiler, né? Ela concluiu falando que não existe um doce brasileiro, que ele é totalmente brasileiro. Não existe isso. Existem as adaptações que se tornaram brasileiras. Mas aí eu ajudei na conclusão dela falando assim, que a gente não tem um doce nativo brasileiro, mas agora é tudo nosso, né? Igual eu falo para vocês, como é que a polenta é italiana se os ingredientes veio tudo das Américas? Mas é italiano, então se eles ninguém mandou botar o pezinho aqui, né? Ninguém mandou. Veio porque quis. Aí trouxe seus docinhos, nós mudou. Mas enfim, nossa aula hoje é de sopa fria e aspic. Peraí que eu tô tentando achar aqui que eu tô com um monte de janela aberta. Achei. Gente, o que é uma sopa fria? É uma sopa que não é quente. Uma sopa que não é quente. Nossa, é muito bom ter alunos inteligentes assim como vocês, sabe? Obrigado.
Mas ela é uma sopa assim, que tipo, fiz um creme de mandioquinha aqui, tô com preguiça de esquentar, o micro-ondas tá zoado, o que que eu faço? Você como ela fria mesmo? Isso aí é uma sopa fria? Não, né? Ela tem que ter um cuidado para ser feita. Ô, Dani, bota no mudo aí, tá assistindo Combate ao O Coronavírus. Biso, combate foi ao mal. coronavírus a gente não quer ver, não. Foi mal, não vi que tava no. Bem que a professora fala que a gente deixa ela no mudo e assiste Combate ao Corona, né? Eu tenho certeza. Não, eu, Você fala com eu o nem aluno e ele não responde. eu nem assisto TV direito. Vamos lá, gente. Deu aí, né, Dan? Aqui nessa sopinha aqui, você vê que tem até uma pipoquinha aqui como parte do serviço, né? Mas aí, como é que eu sei que é uma sopa fria quando não é uma sopa fria? Dá para ver, dá para só olhando numa foto descobrir. Então hoje a gente vai buscar entender quais são as estruturas dessas sopas frias, quando que eu sirvo, como que eu sirvo, para quem que eu sirvo e conhecer também as mais clássicas, tá? Então a sopa fria ela geralmente é servida no verão, então geralmente elas acabam sendo mais leves, tá? Justamente para. Estava esperando a Dinha para começar. E aí, Eli? Acordaram tarde, hein? Dinha e Eli. Então, aqui a sopa fria, ela geralmente é consumida mais no verão. Por quê? Porque a gente já estudou aquela questão em confeitaria, né? A questão de harmonização, quando eu escolho o quê? E aqui, para sopa ou como qualquer outro cardápio, a gente tem que levar em consideração diversos fatores. E entre eles está a estação do ano, o clima, né? Então, você não vai pegar uma sopa fervendo e servir para uma pessoa em pleno verão, porque ela vai ficar tipo super aquecida e aquilo não vai trazer uma experiência interessante para ela. No máximo, você vai servir ela morna, porque no verão a gente está buscando se refrescar. O corpo pede isso. Então, a sensação de prazer, a experiência única que a gente pretende oferecer para o nosso comensal, ela tem que levar em consideração que só vai ser completa se atender o que o corpo pede naquele momento, tá? Então, se tá verão, tá calor, a pessoa não vai estar sedenta por um caldinho quente. Aí, por outro lado, eu também tenho que pensar que não é só a temperatura que vai influenciar. Também se ela é muito gordurosa, então no verão a gente pede coisa mais leve, a gente pede sabores um pouco mais ácidos, um pouco mais refrescantes. Então, isso tudo vai influenciar na composição da sopa, ok? Ela pode ser servida como entrada, em pequenas porções como aperitivo, em menu degustação, e aí vai depender se é verão, inverno, outono ou primavera, alguns chefes, eles oferecem pequenas porções de sopa entre um prato e outro para ajudar a limpar o palato. Óbvio, óbvio que essa sopa ela não pode conter um alto teor de gordura, senão ela não vai limpar, né? Então elas têm que ser um pouco mais refrescantes. Sorbet também funciona, tá? Para limpar o palato. Água com gás também. Enfim. Ou também existem as sopas frias de sobremesa, que geralmente elas são à base de frutas. E aí, que nem vocês vão ver que várias sopas acompanham creme azedo. Aqui pode acompanhar sorvete, tá? E muitas sopas frias, elas fazem parte de tradições culinárias, né? Já que a gente está estudando cozinha internacional, a gente vai ver um pouquinho sobre essas sopas frias que fazem parte de tradição culinária. Aqui eu coloquei algumas poucas, inclusive, né? Tem a francesa, que é esse nome aí, vichyssoise. Vichyssoise.
Ela é a base de alho porró, cebola, batata, aí pode ser nata ou creme de leite fresco, alguma gordura, né? Caldo de galinha e é aromatizada com bouquet garni. Então, assim, ela tem um sabor muito delicado, embora ela tenha batata e nata, ela é pesada, mas ela é tipo um clássico do clássico do clássico. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, eu acho. Não, vou. Mais ou menos. Mas enfim, guarda ela aí. Tem o gazpacho, né? O gazpacho, o arroz blanco, o salmorejo. Eles todos são da mesma região da Espanha, eles são da Andalucia, que por acaso tem uma tradição imensa em sopas frias e que por acaso é um local quente. O clima da Andalucia é quente, caliente. Não sei por que eu falei quente, mas tudo bem. Então, o gazpacho basicamente é feito de uma paná, de um pão molhado. E aí, tipo, ele tem um histórico de ser sopa de pobre. Então, é o pão velho, amanhecido, ou muito mais do que amanhecido. Aliás, acho que eu já falei para vocês, né, que a sopa nasceu da necessidade de amolecer os pães à base de leguminosas, né, que era muito duro na Idade Média. Então, o feudo, o feudo, o camponês, feudo, camponês, ele tinha essa necessidade, né, porque os cereais, a farinha de trigo, as farinhas em geral, elas eram destinadas aos nobres, à nobreza. Então, eles faziam pães à base de leguminosas que ficavam muito secos, duros, e eles perdiam as suas características palatáveis, vamos dizer assim, se é que esse pão era palatável, ele perdia muito rápido, então fazia-se um caldo com todos os restos, né, porque camponês ficava tudo com resto, né, todos os restos de legumes, cereais nem tanto, né, todos os restos que eles tinham lá, faziam caldo justamente para molhar e amanhecer esse pão, tá? E o gazpacho, ele nasce também muito parecido dessa necessidade de aproveitar o pão. Hoje, a gente define o gazpacho como uma sopa de pão com tomate e pepino, ok? Porém, se a gente for buscar a raiz dele, ele pode ser feito com qualquer legume, com qualquer vegetal, desde que ele tenha esse pão molhado, tá? Mas o que ficou mais famoso foi esse. Então, quando fala-se de gazpacho internacionalmente, a gente pensa numa sopa de tomate com pepino. O arroz blanco, ele também vai ter essa base, ó. Vocês vão ver que as três sopas da Andalucia, elas têm a mesma base, tá? Então, é o mesmo contexto histórico, né? O arroz branco, ele também denuncia a base de pão molhado, só que aí, como o próprio nome diz, arroz blanco. Blanco é branco, tá? Caso vocês não saibam. Caso vocês não tenham adivinhado. E arroz é alho, né? Então, não vai ser uma sopa vermelha, como é o gazpacho. Vai ser uma sopa branca. E ela é muito aromática, porque ela vai amêndoa, vai alho, vai outros temperos, né? Mas o principal é a amêndoa e o alho. E eles colocam como guarnição pedaços de uva ou melão. Fruta vai muito bem com sopa fria, tá? E aí tem o salmorejo, que ele é basicamente um gazpacho sem pepino e ele é muito mais cremoso. Então é uma sopa geralmente, né, de tomate. Mas a sopa é sua, você chama se você quiser e coloca o que você quiser. Mas quando a gente fala de tradição, a gente tem que estereotipar. E se eu quiser fazer uma receita tradicional, eu tenho que seguir não só todas as orientações, como também todos os ingredientes, tá?
Aí tem a borscht, que a gente falou na terça-feira, que ela é comum na Rússia, no leste europeu, virou modinha no mundo inteiro, por causa que ela tem uma cor muito bonita, né? Porque é a base de beterraba, e ela é acompanhada de creme azedo. Tem o tarator, que é da Bulgária, ele é a base de nozes, pepino e iogurte ou tahine. E tem a sopa fria de melão, que ela é muito comum em vários países europeus, principalmente ali na... Não que o melão seja do Mediterrâneo, mas é comum essa sopa de melão lá no Mediterrâneo. E eles consomem no verão. E também na cozinha fria, acho que a sopa de melão e o gazpacho, eles são os reis, tá? Lembrando que dos usos dele, né? Então aqui, ó, o primeiro que vocês estão vendo é o... Oh, meu pai eterno, tá difícil. É o gazpacho, né? Em copinhos. Então, ele tá aí numa função de aperitivo, de finger food, né? De serviço em pé, tá? E ele sempre é servido com essas... Ele é guarnecido, né? Com esses cubinhos de legumes. De legumes não, né? Aqui é tomate e pepino. Mas você pode colocar outros legumes ali como guarnição, tá? Aqui embaixo é o tarator. Esse do meio é a vichyssoise. Não. Contrário. Pera aí, deixa a tia ver direitinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que a tia fez? Não, esse é o arro blanco. Arro blanco, desculpa, o do meio que tem amêndoa, tá vendo? Arro blanco. Esse sim é o tarator. Esse daqui é uma outra apresentação de borscht, para vocês verem como que você pode ser versátil nessa apresentação. E aqui é o salmorejo. Salmorejo, aqui esse do canto em cima. Tá vendo que ele é um pouco mais cremoso do que o gazpacho. O gazpacho ele é mais liso e o salmorejo é mais grossinho, tá? Aí, essas sopas frias, elas podem ser divididas por 3 categorias. Cremes, adivinha, porque são cremosas. Sopas à base de vegetais ou frutas, porque a base delas é vegetal ou fruta. E os caldos frios, que são aqueles caldos que a gente consome quente, mas não há problema de consumi-los frios, tá? Não vai ter uma perda de sabor, nada disso. Tá nós, doida. Então, os cremes frios, eles vão ter sempre uma base aromática, que pode ser um caldo, né, de vegetais, caldo de carne. Aí ela vai ser espessada. Aí, o que eu posso usar para espessar? Eu posso usar vários tipos de amido. Então, pode ser batata, pão, creme de leite, bechamel ou velouté. Lembrando que o velouté nada mais é, né, do que um caldo, ou seja, uma base aromática com um roux, certo? Então, na verdade, o espessamento aqui está no roux. E o bechamel é a mesma coisa, só que com leite, tá? Então, você vai ter uma sopa bem cremosa, gordurosa, tá? A textura desses cremes frios tem que ficar sedosa. 2 exemplos, né? A vichyssoise, que é aquela que eu falei para vocês que é a base de batatas, e o chowder, que é frutos do mar com creme de leite. Chowder, ele é típico dos Estados Unidos. Então, aqui, ó, à esquerda a gente tem o chowder, tá? Aí, tipo assim, não tem uma receita específica dele,
A única coisa é que é uma sopa de pode ser peixe, frutos do mar, enfim, coisas do mar. E aí ele geralmente vai o creme de leite, tá? E aqui à direita a vichyssoise, tá? Ela é uma sopa muito simples. Você olha para ela, é só um treco pálido, só que ela tem umas camadas de sabores, né? Porque é feito todo um fundo muito bem aromático para dar sabor a essa sopa, ela é incrível, assim, ela é muito popular, digamos assim. E aí as sopas frias à base de vegetais ou frutas são sopas que elas não vão no fogo em nenhum momento da cocção. Então, enquanto aqui é uma sopa, né? Eu tive que cozinhar os frutos do mar com os legumes, tudo bonitinho. E aí depois eu adicionei creme de leite e deixei esfriar. E aí eu consumo ela fria. E aqui a vichyssoise, mesma coisa, tive que fazer um fundo aromático, tive que cozinhar a batata, enfim, para depois do procedimento resfriar. Aqui não, é uma sopa que ela não vai no fogo. Então, geralmente eu vou pegar esses ingredientes, vou triturar, pilar, picar e vou servir, tá? A mais famosa é a sopa de melão. Eu ia falar limão. Sopa de melão. Mas na confeitaria, na alta confeitaria, você vai encontrar também sopa de outras frutas para acompanhar algum sorvete, enfim, alguma preparação, né? Ele não vai como um molho, ele vai como uma sopa, tá? Diferente de molho, porque ele vai embaixo, né? Num pratinho fundo, e aí você utiliza essa sopa para ressaltar o sabor de outra preparação, tá? Então aqui, ó, são dois exemplos de apresentação da sopa de melão. A primeira tá como finger food ali, ó. Esses pontinhos verdes é porque geralmente eles colocam hortelã, porque combina muito, né? Bem refrescante. E ali tem um presunto cru, né? É uma combinação muito comum, presunto cru com melão, tá? E na segunda é o melão com melão, tem algum crocantezinho ali em cima. É uma sopa salgada, tá, gente? Não é uma sopa doce. Não, é uma sopa salgada. Salga doce. Enfim, não se come como sobremesa, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Aí eu tenho os caldos frios, né? Que eles são baseados em consomés, que é aquele caldo de carne, enfim. É um fundo ou um caldo bem aromático que você clarifica para tirar as impurezas. Aqui, como na apostila, estou exemplificando o lamen. Aqui na questão do caldo frio, né, do consomê, a estrela, a grande estrela é o caldo, E aqui é importante ser um consomê clarificar, porque eu preciso retirar toda a gordura daquele caldo. Porque se ficar gordura fria, não é da hora de consumir, tá? Então tem que clarificar mesmo, não pode ser um fundo qualquer. Porque senão você vai ter aquela gordura boiando, vai ficar feio e vai ficar com aquela textura cebosa na língua, né? Então aqui deu o exemplo do lamen japonês, que é um consomê com macarrão, às vezes tem até, às vezes não, né? Sempre tem alguns pedaços de outras coisas, carnes, vegetais. E ele é servido quente, muito quente no inverno, porque ele esquenta muito bem, mas ele também pode ser servido frio no verão. Mas há de se ter esse cuidado, né? Com os caldos frios, de clarificá-los. Então, aqui a foto do homem, que eu sei que vocês já conhecem, né? Mas não custa lembrá-los.
Então, cuidados básicos com qualquer tipo de sopa, independente de qual que é a classificação dela. Eu tenho que pensar na consistência, no sabor, tomar muito cuidado com a gordura, porque ela vai influenciar diretamente na minha textura, no frescor e na temperatura de serviço. Então, falando em consistência, você tem que sempre pensar que a sopa, depois que ela esfriar, ela vai adquirir uma consistência mais espessa, tá? Por quê? Porque esse caldo, ele pode, se for um caldo, né, ele pode gelificar. Por que que ele pode gelificar? Dependendo da carcaça, dos ossos que você usou, né, pode ficar aquela gelatina dos ossos. A gordura pode gelificar também, pode dar uma outra consistência. Os amidos podem gelatinizar. Então, batata, roux, qualquer amido que você utilizar para espessar essa sopa, quando esfriar, ele vai ficar mais firme ainda. Então, o que a gente orienta? Eu, obviamente, tenho que conhecer o ingrediente com o qual eu estou trabalhando e sempre deixar a textura mais leve quando quente do que a que eu quero para a textura final. Porque senão eu vou ter uma papinha, não vou ter uma sopa, né? Então, lembrando que por mais que eu espesse ela, né? Que eu coloque amido, que eu, enfim, coloque qualquer tipo de espessante nela, eu preciso ainda que ela tenha uma consistência de sopa, tá? Sobre sopas frias, esse é o básico do básico. Agora, o aspic. A gente viu essa semana, né? Aquela gelatina maravilhosa, salgada da Rússia, né? Que eu já me esqueci o nome, são nomes muito simples, né, da Rússia. Então, por isso que a gente acaba não conseguindo gravar. Mas aqui esse aspic até que tá bonitinho, né? Em formato de ovinho. Coisinha fofa, é uma arte, né? O aspic, ele é uma gelatina salgada, tá? E aí, nós temos técnicas para fazê-lo. Por quê? Porque se a sopa você vai ter um caldo que você vai extrair sabor, e aí você pode ou não espessar, né? Tirando as sopas à base de frutas e tal. Você tem que ter um cuidado em todas as etapas de preparação, porque é como se você estivesse servindo um caldo em uma outra textura. Eu vou ousar dizer que esse aqui é o pai da cozinha molecular. Mentira! Mas se a gente pensar na cozinha molecular como uma mudança ó, o nariz está todo fechado, né? Uma mudança de estrutura molecular dos ingredientes, né? Eu mudo a estrutura. Ué, uma sopa não é servida em líquida? Ué, que se eu servir ela em formato de gelatina, eu tô mudando a estrutura, tá? Então, não tô tão doida assim, tá? Mas basicamente é uma sopa sólida. E aí vocês vão ver que tem muito a ver com a terrine, com os bagulho que a gente tem estudado aí. Então, o aspic, ele também é um caldo clarificado, por quê? Porque a intenção é que ele fique assim, ó, transparente e eu consiga ver o que tem dentro dele. E aí ele é gelificado. Ele pode ser gelificado de duas formas, ou com a própria cartilagem das carnes, ou com a própria gelatina, ou com adição de gelatina. Então, com a cartilagem das carnes, o que eu tenho que fazer? Para fazer o caldo, eu tenho que, com o caldo já clarificado, eu tenho que cozinhar, pegar a parte aquela parte gelatinosa que fica na cocção de frango, dos mocotós. Aí eu tiro aquela parte ali, derreto e adiciono no meu caldo clarificado, tá? Porque senão corre o risco de eu clarificar e tirar essa gelatina.
Esses ossos, eles vão ter que ser cozidos por tempo suficiente para que eu consiga extrair toda esse colágeno, né? E aí vai gelificar naturalmente. Não é diferente da gelatina, né? Porque a gelatina, a gelatina de origem animal, ela é extraída das cartilagens dos animais também, tá? Então, na verdade, você vai pegar e vai fazer você vai fazer uma gelatina natural, ok? E aí, tem algumas preparações, como as de peixe vegetal, que você não vai ter como utilizar essa gosminha, né? Esse colágeno das cartilagens. Por quê? Porque senão eu vou trazer sabor junto e eu não quero trazer sabor de carne ou de frango. Às vezes para os vegetais de frango até é interessante, mas para o peixe, por exemplo, não é legal. Então eu uso gelatina. E se eu for fazer algo que seja vegano, né, que eu vou fazer de vegetais, aí eu não utilizo nem a gelatina normal, eu utilizo o agar-agar, que é de origem de algas lá, né? O serviço do aspic, ele pode ser como prato único, que aí você vai guarnecer com vegetais, carnes frias. Ele pode ser servido como um revestimento, igual que a gente viu daquela terrine lá na aula passada, da semana passada. Então você vai usar ele como se ele fosse um molho ao redor já do seu patê, da sua terrine, da sua carne, que aí você vai criar uma barreira, né? Que vai parecer assim que você envidraçou aquele alimento, mas ele tem uma função que vai além disso, né? Ele vai criar uma barreira protetora e aí ele vai fazer com que o ar não chegue no interior. Ou seja, a carne que está ali no meio, ela vai ter uma durabilidade maior, porque a deterioração por conta do ar vai ser diminuída, né? Vai demorar mais para acontecer. Também vai ajudar a conservar a umidade, porque aí não vai evaporar o que está dentro lá. E acrescenta sabor. Então, ele não adianta você pegar qualquer aspic, pegar um aspic de peixe e colocar na carne. Não, você tem que harmonizar, né? Tem que ornar o sabor. E você pode usar, quer dizer, ele vai decorar o prato, né? Porque ele vai dar aquele brilho final. Ou se não, você hoje em dia, o uso do aspic ele é mais para decoração de prato. Você finaliza uma preparação com o aspic da mesma maneira que a gente usa a geleia de brilho na confeitaria e na panificação. Para os pratos salgados você pode usar o aspic, tá? Somente cozinha fria. Então, como é que a gente produz um aspic? Eu faço um caldo bem bom, eu clarifico ele, né? Então eu tenho que já pensar num caldo clarificado. E aí, se for o caso, eu vou dissolver a gelatina, ou se não, aquela gosminha lá que fica quando você gela um caldo de carne, né? Vai ficar o caldo embaixo, vai ficar aquela gelatina e a gordura em cima. Você retira a gordura, vai pegar aquela gelatina e usar aquela gelatina. Aí vai fazer um banho-maria invertido e vai mexer até começar a coagular nas bordas, endurecer um pouquinho nas bordas. Esse é o ponto que você vai utilizar, seja para qual finalidade for. Se você for montar como uma terrine, por exemplo, você vai colocar na forma com os ingredientes desejados e resfriar até o momento do serviço. Isso em geladeira, tá? Bom, mas e se eu for fazer em camadinhas? Então eu faço primeiro a camada de aspic, ponho na geladeira, aí posso colocar a minhas carnes, por exemplo. Aí coloco as carnes, porque ela não vai afundar. Aí coloco mais uma camada de aspic, deixo gelar. E aí eu vou fazendo, tá? Então tem que deixar
cada camadinha solidificar e deixar bem firme para você poder acrescentar uma nova, senão ela vai afundar e aí você não vai ter as camadas que você deseja. Esse é um exemplo de camadinha, ó. Não acha que foi assim, nossa, joguei tudo lá e ficou assim lindo desse jeito. Não. Teve, ó, começa aqui, ó, uma camadinha de aspic, gelificou, ovo. Outra camadinha, quer dizer, montou o ovo com, acho que com esses trocinhos aqui, esqueci o nome, com ervilha. Aspic, gelificou, esses pimentão, gelificou, e assim até terminar, tá? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tem 7 camadas, então não foi tão simples assim fazer esse bichinho, tá? Aqui, ó, esse aqui é um aspic de língua bovina, ó. Tá? Ele é um aspic muito simples, ele não tem camadas. Ele só jogou lá o aspic, a língua e acabou. Aqui, ó, já é um aspic muito, 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 muito mais elaborado, né? Porque eu pego os frutos do mar, faço um aspic e aqui dá para ver até que, né, tem a gelatina incolor e aí a gelatina em folha, tá? Se você quiser fazer alguma coisa transparente, translúcida, tem que ser a em folha, porque a em pó vai deixar meio amarelado. Então aqui, ó, você vê que encaixou os camarãozinhos, deve ter alguma base ali embaixo, encaixou os camarãozinhos na conchinha, e aí finalizou com as piques. Todos eles têm as piques, ó, todos. Ó, veja, assim como a gente faria na confeitaria, vocês estão vendo, é uma massa folhada, é um voulavan, né? É uma massa folhada. E aí aqui, na finalização, foi colocado o aspic, como se a gente colocasse uma geleia de brilho numa tortinha de morango, por exemplo, né? Aqui também, ó, só para dar uma finalizada, nem sei o que é isso, mas eu sei que eu fiquei apaixonada por essas. Fiquei apaixonada. Quando eu vi essa foto, fui até procurar mais, porque eu achei muito lindo a apresentação. Muito criativo, dá para usar como finger food, dá para usar como parte de um prato. Não fica uma coisa muito sofisticada fazer um troço desse? Isso eleva o nível da apresentação, né? Sim, querida professora, eu vou deixar mais um pouquinho para vocês ficarem admirando, porque tem tanto detalhe. Olha lá, o cara já está servindo uma lagosta, ele ainda faz todo esse trabalho, então ele tá tipo, muito valorizando um ingrediente que já é nobre, né? São ingredientes nobres, então a gente tem que buscar uma valorização desses ingredientes, né? Você ia falar alguma coisa, Daniele? Ela foi assistir Combate ao Corão. Eu não. Ué, você tirou o microfone. Ó, aqui outra maneira de dar formato para o aspic, né? Fazendo aquele cilindrinho de papel filme. Deixa gelar. Aí você, quando você tirar, né, esse papel filme, você serve fatiado assim. Lembra sempre da harmonização na apresentação, né? Essa apresentação tá bem bonitinha, na minha opinião. Óbvio que aqui o que está enrolado é de frango e aqui o da direita é de carne, né? Então, mas é o que eu achei de fotos assim que eu achei interessante para mostrar para vocês. E aqui outras apresentações que são diferentes, né? Que dá pra gente usar como finger food. Então aqui, ó, numa latinha, fingindo que é uma latinha de sardinha. Então, por mais que o que vai aqui dentro não é bonito, né? A apresentação ficou criativa. Aqui a carne ela tá picada bem pequenininha, né? Então dá aquela fica bonito, né? A mistura da carne. E por mais que não esteja em cortes perfeitos, né? Então percebam isso também.
que há uma certa simetria no que não está perfeitamente simétrico. Nossa, que viagem. Aqui, ó, hoje a gente tem muita forminha de silicone, né? Então a gente consegue vários formatos. Aqui já dá para ver que é uma gelatina em pó que usaram, né? Porque ela tá amarelada. Então, sei lá, parece uma panquequinha aqui dentro, né? Aqui, particularmente, não achei a apresentação do prato tão bonita, mas é só para mostrar para vocês, né, que depois foi servido cortado em triângulos. E aí você pode dar altura para o prato. Aqui em si tá muito feia a apresentação, mas só para mostrar que vocês podem utilizar os cortes, né, como parte do enfeite. Aqui parece até que é de polvo, né? E aqui, por fim, né, maneiras de serviço. Então, aqui à esquerda está mais como uma entrada, um aperitivo, né? E aqui à direita ele está compondo um prato. É um aspic, uma terrine, né? Compondo um prato. Então, você tem aqui, não sei muito se batata combina, mas batata frita combina com tudo. Com repolho e é manjericão, né? Não é manjericão, como é que chama aquela folha que eu não gosto? Não é rúcula, é o outro lá. Agrião. Parece ser agrião. Parece, não sei, tá? Isso é muito comum na Europa, obviamente, né? Vocês veem que tem muita... Esse aqui parece ser de língua também, ó. Esse da direita parece ser de língua também. Então, é muito comum na Europa a utilização dos aspics. Mas eu acho que se não... Para o hábito do brasileiro, isso daqui não é tão da hora, né? Mas acho que isso daqui, ó, pode ficar como mais uma técnica que a gente pode utilizar para surpreender na apresentação do prato, tá? Isso aqui, Deus me livre, né? Mas isso daqui é lindo demais. Lindo demais. Gente, é isso. Nosso conteúdo de cozinha fria está acabando. Eu tava olhando lá na apostila o que falta muito pouco. Já esqueci o que falta, mas falta muito pouco. Então, por isso que a aula foi até um pouquinho mais curta até do que o habitual, tá? Alguém tem alguma dúvida? Questão? Não, vou deixar no bonito, não quero essas coisas. Dúvida, questão? Acrescentar alguma coisa? Não tem? Isso que a professora é boa, né? Fala e ninguém não fica dúvidas. Não, é porque a gente é muito inteligente. É nada, vocês já não estão mais nem aí para nada, isso sim. Ô, prof, você vai passar algum trabalho prático? Trabalho? É. Num primeiro momento, eu vou ver se esse final de semana eu consigo atualizar todo o AVA de vocês e aí eu já coloco os trabalhos, até porque hoje tem uma reunião da gastronomia e dependendo das nossas orientações, aí eu vou ver se esse final de semana, a não ser que tenha algo que eu queira fazer um combinado antes com vocês, eu já posto no AVA. Mas o que eu falei no início do semestre é que, no primeiro momento, eu estava pensando em colocar um questionário valendo 500 pontos sobre as nossas 3 primeiras aulas, meio de bimestre, né? Que a gente faz as parciais. E depois os outros 1000 pontos, aí eu ia ver o que eu ia fazer. Então, eu estou aguardando orientações, porque no momento que eu falei isso para vocês, era para a gente voltar no dia 18, né, para as aulas. E aí, nesse momento, até dia 31, a gente está de novo de quarentena. Então, não sei. Não sei, Dani. Eu pretendo, vocês sabem que eu adoro passar trabalho, mas eu Eu prefiro preciso de orientações.
Que foi, Dani? Eu prefiro questionário. Ah, é? Então vou fazer um questionário bem ferrado. Não, assim, eu tenho 1.500 pontos, eu quero dividir ele em 3 atividades, né? Uma delas é um questionário. Os outros 1.000, aí a gente vê depois. Que eu souber o que vai ser da nossa vida. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida sobre qualquer coisa? Qualquer. Não. Tá bom, obrigada. Pessoal, por onde anda nossos colegas que não estão aparecendo nas aulas? Eles estão vivos? Eles falam um oi no WhatsApp? Eles, sei lá, continuam na lida ou eles desistiram nos 45 do segundo? Tem alguns trabalhando. Os que eu sei que não comparecem é porque trabalham. No horário da aula? Tem gente fazendo dupla jornada, porque por conta dessa pandemia aí, tem muita Oh, gente que meu... tá dobrando. Nossa, tudo bem. Quem eu Acompanhando conheço, a... né? As pessoas assim que eu converso agora. Muita gente eu não sei por que não vem. Muitas pessoas não, né? Você tá falando só do Joab, né? O Vinícius também tá trabalhando, o Joab tá trabalhando, o Fernando foi trabalhar agora há pouco. Ah, ela sabe até o horário que as pessoas vão trabalhar. Não, só para saber um pouco, né? Porque a gente sente falta de algumas pessoas que estão sempre em sala de aula, né? O Vinícius nunca tá mesmo, então. Nossa, tá gravado isso aí, hein? Ué, eu tô mentindo. Ele aparece na sala de aula, eu nem lembro o nome dele. E olha que vocês estão no quarto semestre. Eu já sei quem é Nossa. quem. Tá bom. Então assim, vão acompanhando o Ava e seja o que Deus quiser. Não, né? Hoje na reunião vão falar sobre essas questões de aula prática, como é que vai ficar. Hoje Quer dizer, vão se falar é que a que... gente vai encerrar o semestre EAD. Mas, oi, mano, você não entrou na Mas faculdade só por causa de um diploma? Carol, eu não fui para diploma eu já tenho. Entrei na gastronomia para aprender. Nossa, diploma eu tenho. Que foi, mano, que você ia falar antes, que você ficou muito revoltado. É que a gente já tem que entender que isso não vai acabar tão cedo e que a gente não vai voltar para faculdade. Não tem o que fazer. Claro, mano, você vai me deixar Infelizmente não tem o que deprimida. fazer. Mesmo que eles vão começar a liberar em junho, faculdade, escola, vai ser a última coisa que vai liberar. Carol. Oi. E se a gente falar que é academia? Academia, o doido liberou a academia porque o principal apoiador e patrocinador da campanha dele é dono da Smart Fit e da Biorritmo. Tá gravado. Fala, Kádia. Oi. Então, eu tava ausente, né? Eu falei pra você, eu não tô mais morando em São Paulo, mas pelo menos até terminar, vou tentar entrar. E também, assim, falando sobre a faculdade, realmente não vai voltar, né? Porque tá até pedindo os documentos já para colação de grau, tipo, nem falaram nada pra gente, já tá falando de formatura. Mas cobrar eles cobram, hein? Isso eles não esquecem, não. Isso daí não vai deixar, né? Oi, mano, mas trabalhar, eu continuo trabalhando, ó. Essa apresentação foi rápida, mas ontem eu fiquei 3 horas montando ela. Vocês têm noção disso? Eu sei, eu só acho que a faculdade vai ter que fazer uma alteração na cobrança, porque eu não vou pagar curso presencial. Entendeu? É isso que eu ia falar também. A faculdade, a gente paga um preço na faculdade. A gente não, eu não pago, não vou nem falar por mim. Mas as pessoas pagam a faculdade contando com a infraestrutura, a cozinha, os materiais que a gente consome na cozinha, a energia elétrica que a faculdade gasta. Não é só o gasto do professor. É claro, professora, que vocês estão até com um trabalho maior do que seria em sala de aula, eu tenho certeza disso.
vocês sim mereceriam um bônus por estar se virando do jeito que vocês estão se virando. E é sério, eu não falo isso da boca para fora, não, porque todo mundo sabe que meu sonho é dar aula, eu já dei aula, sou professor de coração, apesar de não estar trabalhando, e sei como é o trabalho de vocês. Então, assim, vocês estão se virando em 3, em 4 para conseguir. Agora, a faculdade devia, assim, repensar como vai ser essa cobrança, porque eles estão tendo algumas economias em algum sentido. Mas provavelmente eles estão tendo muito calote. O Ale, num primeiro momento, eu até tive esse questionamento em Pirituba, e a resposta que eu dei, até ninguém me orientou a responder isso, mas eu respondi da seguinte maneira: que nesse momento vocês estão pagando o valor integral do curso, porque acredite-se que essas aulas que não foram dadas agora, com essa economia de insumos, luz, etc., ela, em algum momento, ela será reposta agora, em off, né? Mas está gravando, em off, mas gravando. Eu acredito que, assim, no caso de vocês colarem grau sem ter essas aulas práticas, aí sim vocês podem recorrer, né? Agora, se a faculdade, como ela está até agora, a nossa orientação é essa, né? Que assim que a gente voltar, todas essas aulas serão repostas, né? Aí vocês estão pagando por antecedência algo que vai acontecer, né? Então, nesse momento, eu acho que até vocês terem uma orientação diferente dessa, né? De que, porque a orientação vai haver reposição. Então, até o momento que essa orientação mude, eu acho que não tem nem porquê, por enquanto, ter essa revolta de estar sendo cobrado igual, porque o que está sendo economizado agora vai ser utilizado futuramente. Então, para nós, professores, até esse momento, então, 15 horas, nós vamos ter uma reunião para saber mais sobre isso, né? Então, até o momento, é essa orientação que a gente tem. Se voltar em julho, agosto, setembro, dezembro, vocês vão ter a reposição dessas aulas. Mas aí é o que eu falo para vocês desde sempre, né? Que vocês têm que ter tudo por escrito, né? Porque para não ficar o diz que me diz-me, que a gente já sabe que aconteceu na gestão anterior, de muitas promessas, nada escrito, nada protocolado, né? Enfim, em diversos setores, problemas pessoais, problemas, enfim. Então, assim, num primeiro momento, ao invés de me revoltar, né? E aí eu não tô nem falando como funcionária, tá? Eu tô falando como alguém que também é aluna, não dessa instituição, mas eu também sou aluna, alguém que tem uma certa experiência com essa questão de ensino-aprendizado, que num primeiro momento eu ficaria tranquila, né, até seguindo as orientações do terapeuta, ficaria tranquila. E aí me preocuparia sim, né, ficaria precavida, munida, né, talvez, desses argumentos para caso não seja realizado o prometido, mas por enquanto a gente tem que acreditar nessa orientação, tá? Então, é que nem o Emmanuel falou, diploma eu já tenho. Então, por mais que a faculdade combine, nós vamos colar grau, mas essas aulas, elas vão ser repostas, é uma obrigação nossa. Se tiver assinado, sacramentado lá bonitinho, vocês não têm que se preocupar, mas aí vocês têm que, obviamente, ter esse resguardo, né? De ter tudo documentado, que foi falado para vocês. O que preocupa é justamente o fato deles já estarem pedindo documentação de diploma, né? Porque isso significa que eles estão já empurrando a colação de grau pra gente, realmente. O Ale, mas pelo que eu entendi, não é nem isso. Aulas... É que eles estão tentando manter ao máximo o cronograma. Eles estão tentando manter ao máximo o cronograma dentro do que pode. Tanto é que em abril a gente já enviou para eles a nossa disponibilidade docente. E a gente sabe que se a pandemia continuar, mudou o semestre, um monte de nós vai para a rua, porque se continuar nesse esquema de EAD, o aluno que procura o presencial, ele não vai voltar
para... Ele não vai voltar, não vai procurar, né? O que procura o presencial, ele não vai procurar. Não é nem que os alunos que a gente tem já não vai voltar. A gente vai ter alguns que realmente não vão